Imagine perder 15, 20, até 30 quilos. As roupas voltam a servir. A autoestima melhora. A fome desaparece. E pela primeira vez em muitos anos, emagrecer parece fácil. Mas então acontece algo que poucas pessoas estavam preparadas para ouvir. Meses depois de parar o medicamento, a fome volta. O peso volta. E em alguns casos, ele volta ainda mais rápido do que antes. Um estudo recente publicado no British Medical Journal mostrou que pessoas que interrompem canetas emagrecedoras como o Ozempic, o Wegovy e Mounjaro podem recuperar o peso até 4 vezes mais rápido do que pessoas que emagreceram apenas com dieta e exercício. Mas por quê? Será que essas canetas estragam o metabolismo? Será que o corpo entra em desespero? Ou será que estamos entendendo tudo errado sobre obesidade? Hoje vamos falar sobre a verdade biológica por trás do efeito sanfona moderno. Antes de tudo, é importante entender uma coisa. Medicamentos como semaglutida e tirzepatida não são fraudes. Eles realmente funcionam. E funcionam muito bem. Essas medicações agem imitando hormônios naturais ligados ao controle da fome e da saciedade, especialmente o GLP-1. De forma simplificada, elas fazem o cérebro sentir menos fome. A comida perde parte do poder sobre você, e o corpo demora mais para esvaziar o estômago. Resultado: a pessoa come menos sem precisar lutar o tempo inteiro contra a vontade de comer. E isso muda completamente a experiência do emagrecimento. Muita gente descreve o efeito como: pela primeira vez na vida, minha cabeça ficou silenciosa em relação à comida. E isso nos mostra algo importante. Obesidade não é apenas falta de força de vontade. Existe biologia envolvida, existe cérebro envolvido, hormônios envolvidos, sistema de recompensa envolvido. Mas aqui está o ponto central. As canetas controlam os sinais da obesidade. Elas não curam a obesidade. Quando a pessoa interrompe o medicamento, o corpo percebe e reage rapidamente. Os hormônios ligados à fome voltam ao estado anterior. O apetite aumenta, a saciedade diminui, e o cérebro volta a buscar comida com intensidade. Algumas pessoas relatam a sensação como um interruptor que liga de repente. Outras descrevem como se o cérebro dissesse: agora você pode comer tudo. E isso não acontece porque a pessoa ficou fraca. Isso acontece porque o organismo está tentando recuperar o peso perdido. O corpo humano odeia emagrecer rapidamente. Do ponto de vista biológico, perder gordura pode ser interpretado como ameaça. Então o organismo responde de várias formas, reduzindo o metabolismo, aumentando a fome e economizando energia. É como se o corpo estivesse tentando sobreviver a uma escassez. E existe outro problema importante: muitas pessoas emagrecem rápido, mas junto com gordura também perdem massa muscular. E músculo é metabolicamente ativo. Quando você perde músculo, o corpo passa a gastar menos calorias para sobreviver. Ou seja, a pessoa volta a sentir muita fome, mas agora com um metabolismo mais lento. Essa combinação é perigosa para o reganho de peso. Pesquisadores analisaram mais de 37 estudos envolvendo mais de 9.000 participantes. E os resultados chamaram atenção. Pessoas que interromperam medicamentos como o Wegovy e Mounjaro recuperaram peso em uma velocidade muito maior do que pessoas que fizeram apenas mudanças de estilo de vida. Em média, o reganho ocorreu numa velocidade próxima de 0,8 kg por mês. Isso significa que muitos pacientes retornaram ao peso anterior em cerca de 1 ano e meio. Já em dietas tradicionais, o reganho também acontece, mas costuma ser mais lento. E aqui existe uma reflexão importante: talvez o problema não seja apenas emagrecer. Talvez o verdadeiro desafio seja o que acontece depois. Existe um erro silencioso acontecendo. Muita gente está usando as canetas apenas para comer menos, mas sem aprender como se alimentar melhor, como treinar, como dormir melhor, como controlar episódios emocionais e como construir hábitos sustentáveis. A medicação reduz a fome, mas ela não ensina comportamento. E isso muda tudo, porque quando o remédio sai, a pessoa continua com os mesmos gatilhos, as mesmas rotinas, a mesma relação emocional com a comida, e muitas vezes, um metabolismo ainda mais fragilizado. É por isso que especialistas insistem: essas medicações não deveriam ser usadas isoladamente.
Treinamento de força, alimentação rica em proteínas, sono adequado e mudança de estilo de vida, não são detalhes. São o que aumenta as chances de manter os resultados no longo prazo. Isso significa que as canetas são ruins? E a resposta é: não. E aqui é importante ter equilíbrio. Para muitas pessoas com obesidade grave, essas medicações podem literalmente salvar vidas. Elas ajudam no controle do diabetes, reduzem fatores de risco cardiovasculares, melhoram mobilidade, inflamação, qualidade de vida e relação com a comida. O problema começa quando elas são vendidas como solução mágica. Porque obesidade é uma condição complexa e crônica. Assim como pressão alta e diabetes, talvez algumas pessoas realmente precisem de tratamento contínuo. E isso não significa fracasso. Significa que o corpo humano é biologicamente mais complexo do que slogans de internet. As canetas emagrecedoras mudaram a medicina da obesidade. Isso é real, mas elas também revelaram algo desconfortável: emagrecer não é apenas perder peso. O verdadeiro desafio é ensinar o corpo, o cérebro e os hábitos a viverem naquela nova realidade. Porque quando o tratamento termina, a biologia continua lá. E talvez a pergunta mais importante não seja: qual remédio emagrece mais? Mas sim, o que realmente ajuda uma pessoa a sustentar uma vida saudável no longo prazo? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, se inscreve no canal. Porque aqui a ideia não é vender soluções milagrosas. É entender o corpo humano com mais clareza e menos culpa.